Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo nós falaremos sobre carboidratos, mas a ideia aqui é entender o caminho que o carboidrato percorre no nosso corpo. E durante a graduação é comum que parte do conteúdo sobre carboidratos, absorção, digestão, nós vemos na fisiologia, uma parte sobre metabolização a gente vê na bioquímica, só que tudo isso é visto de maneira separada e depois para juntar as peças desse quebra-cabeça e entender o panorama geral acaba sendo bastante complicado quando consegue ser feito. Então, às vezes pode dar algum gelo na barriga, assim, quando um familiar, um amigo ou até mesmo um paciente, durante a reta final do processo de formação ou após a formação, vira para você e pergunta: tá, então me explica como é que comendo esse bolinho, essa tapioca, esse pãozinho, isso vira energia dentro do meu corpo. E aí você é obrigado a construir essa história na sua cabeça e muitas vezes pode ser que falte alguma peça. E se você está estudando esse conteúdo agora, melhor ainda, porque entender o panorama geral ajuda muito a compreender o passo a passo. Então, pode ser que a sua visão mude a partir do momento que você consiga compreender esse conteúdo. Então, fica por aí e vamos trocar uma ideia. A gente vai construir junto o raciocínio. Nós vamos usar como exemplo, então, o bolinho. Comendo um bolinho, o que acontece e qual o caminho que percorre até chegar nas nossas células. É, mas até agora a gente já fez alguns vídeos falando sobre fluxo de energia, como que acontece, como que a energia é passada ao longo de todos os níveis tróficos na cadeia alimentar. E é importante retomar essa ideia para que o macro fique ainda mais claro. E eu gosto de iniciar lembrando então que a energia solar é captada pelas plantinhas. Essas plantinhas convertem essa energia solar em energia química, no ATP, né? A nossa molécula de energia tão conhecida aí. Depois esse ATP é utilizado então para poder fixar o CO2 e a água, né, que as plantinhas absorvem, então e transforma nos primeiros carboidratos, então forma trioses, essas trioses vão formar hexoses, por exemplo, como a glicose. E essa glicose pode ser usada como fonte de energia pela própria plantinha, ou então vai construir outras biomoléculas, como o amido, que é uma forma da plantinha estocar energia, estocar essas moléculas de glicose, então vai juntando várias glicoses com ligações glicosídicas entre elas, e aí isso vira uma espécie de estoque. A plantinha também pode juntar, por exemplo, uma molécula de glicose com uma molécula de frutose, formando sacarose e assim transportar para outras regiões, porque as folhas realizam a fotossíntese e fazem esse trabalho, mas precisa espalhar a energia por toda a planta. E a maneira como essa glicose é transportada, muitas vezes na forma de sacarose. E depois também no metabolismo secundário da planta, vai acabar usando essas trioses ou usando esses carboidratos, quebrando, modificando para formar outras biomoléculas, como aminoácidos, que vão formar as proteínas vegetais, ou então podem quebrar em acetil-CoA e usar esse acetil-CoA para produzir compostos lipídicos, né? Então, desde os fitoesteróis, pode produzir carotenoides, pode produzir uma série de outros compostos que são cadeias carbônicas com caráter mais lipídico. De toda forma, tudo isso parte lá do ATP, da energia do sol, trioses, carboidratos, e daí a coisa toda é construída. Em um determinado momento, essa plantinha pode ser consumida por outros animais, então animais heterotróficos, sejam eles herbívoros, sejam eles onívoros, e isso vai passando, essa energia vai passando de animal para animal através da alimentação, assim como também pode chegar até nós, seja diretamente através dos vegetais, através de produtos alimentícios, ou alimentos beneficiados, ou então através de outros animais. E esse exemplo aqui ilustra isso muito claramente, porque se a gente pensar num bolinho, a gente tem a receita, na receita do bolinho vai lá farinha de trigo, vai o açúcar de mesa, vai em alguns casos leite, e aí se a gente olha, por exemplo, para o açúcar de mesa, a gente tem a sacarose, que é extraído da cana, extraído da beterraba, enfim, passa por um processo de extração, beneficiamento, refinamento, produz então esse açúcar que é vendido no mercado e a gente usa para poder fazer o bolo. A mesma coisa no caso da farinha, farinha de trigo no caso. Produto do trigo, e aí esse trigo também passa por um processo de beneficiamento, refinamento, até que se forme a farinha, e essa farinha é rica em amido. E o amido nada mais é do que um polímero de glicose, ou seja, são várias moléculas de glicose
grudadas umas nas outras por essas ligações glicosídicas, né? E aí, no caso do leite, então, a gente tem aquele vasto pasto, a vaquinha vai comendo aquilo, através dali ela consegue extrair o que a gente não consegue, que é das fibras, como a celulose, por exemplo. A gente não consegue digerir a celulose porque a gente não tem essa maquinaria, tanto fisiológica quanto as enzimas necessárias para poder quebrar essas ligações. Mas os animais que fazem ruminação conseguem. Então ela extrai daquela celulose ali, daquelas fibras, a energia que vai ser usada para produzir o leite, que vai ser extraído, beneficiado, vendido e nós consumimos também para produzir a nossa receitinha de bolo. E assim, então, o bolo está produzido. Lembrei naquele bolinho da vovó, ou aquele bolinho que você gosta de comer. Enfim, corta uma fatia e resolve comer então uma fatia desse bolo. Quando a gente começa a mastigar esse bolo, já inicia a digestão. Então, a mastigação é um processo mecânico que vai rompendo e ampliando a superfície de contato daquele alimento com a saliva. E na saliva já existem, por exemplo, enzimas como as amilases salivares, também chamadas de ptialina. E essas amilases salivares, o próprio nome já dá a entender o que ela vai fazer. Né? Quando a gente fala de ase, a gente fala de enzima. A enzima que vai agir na amido. Então ela age no amido e ela quebra então essas ligações glicosídicas do amido, que é uma grande molécula, uma macromolécula, e ela vai quebrando então essas ligações e soltando pedacinhos menores. Esses pedacinhos menores, eles já podem ser, por exemplo, duas moléculas, né? Duas moléculazinhas de glicose que quando juntas formam um disacarídeo, uma sozinha é um monossacarídeo, glicose é um monossacarídeo, duas glicoses disacarídeo, e esse disacarídeo no caso é a maltose, composta por duas moléculas de glicose. Ok, então vai quebrar, também pode quebrar em pedaços um pouco maiores, então ao invés de ter só duas glicoses, pode ter mais, e daí a gente chama, por exemplo, de oligosacarídeos, que são pequenos sacarídeos, ainda são grandes comparados com os disacarídeos, mas são pequenos comparados com os polissacarídeos, então os oligosacarídeos geralmente 3 a 10 moléculas de glicose ligadas umas nas outras, mas que também são conhecidas pelo nome de dextrina. Então você lembra lá, maltodextrina, que é usado na academia, por exemplo, nada mais é do que moléculas de glicose juntinhas ali. A gente pode tanto produzir a partir da ação da amilase ou consumir já, por exemplo, na forma de um produto. Ok, a partir daí então já está começando essa quebra, essa ação enzimática, a gente faz a deglutição desse bolo alimentar e à medida que chega no estômago, o pH ácido do estômago inibe a ação dessa enzima amilase. No estômago, como nós estamos falando especificamente de carboidratos, no estômago a gente não tem nenhuma enzima própria para fazer a digestão de carboidratos, o pH ali vai agir muito pouco, mas nós temos todo o movimento mecânico do estômago. O estômago se retorce e funciona como se fosse uma espécie de liquidificador. Então, para poder misturar todo aquele suco gástrico com todas as enzimas que estão ali para degradar as proteínas, né, em aminoácidos ou então alguns lipídios. Mas no caso do carboidrato especificamente, a gente tem a inativação da amilase e não tem nenhuma quebra que não seja o aumento da superfície de contato através desse movimento do estômago. Dali então, esse alimento vai partir em direção ao intestino delgado. E não sei se vocês lembram, imagino que sim, mas o intestino delgado é dividido em duodeno, jejunum e ilho. A gente aprende dessa forma. E o duodeno, então, é a primeira porção. Nessa primeira porção, a gente já tem o acesso, então, do conteúdo que vem tanto da bile, produzida lá, né, no fígado, e depois fica na vesícula biliar, e daí quando o alimento passa, essa bile é liberada, como o conteúdo pancreático, então, né, a secreção pancreática ali, com uma série de enzimas, e dentre essas enzimas a gente tem a amilase pancreática. Então, a amilase pancreática entra em contato com esse alimento que está vindo do estômago, e já continua o processo de digestão. Assim como a amilase salivar, a amilase pancreática vai começar a quebrar então aquelas grandes ligações ali dos amidos, do amido, transformando essas moléculas em pedaços menores, mais fáceis de ser digeridos, porque o processo de digestão nada mais é do que uma grande linha de desmontagem. Uma das principais funções da digestão é tentar chegar às menores porções possíveis para que o nosso corpo consiga absorver. No caso dos carboidratos, o nosso corpo absorve os monômeros, que são as menores porções, né? Moléculas individuais ali, como a glicose, frutose, galactose.
que são monômeros, né, monossacarídeos. Então a amilase pancreática vai quebrando ali e depois o resto do trabalho de digestão vai acontecer através das enzimas que estão presentes nas próprias células da parede intestinal, os enterócitos, né, que nós chamamos de enterócitos, que são as células que são responsáveis pela absorção desses nutrientes e transporte para a corrente sanguínea. Então, na superfície, na membrana dos enterócitos, nós temos uma série de enzimas e dentre essas enzimas estão as disacaridases. O que são as disacaridases? Responsáveis por quebrar disacarídeos, porque se a gente só consegue absorver monossacarídeos, a gente vai quebrando então esse carboidrato de um polissacarídeo para um oligosacarídeo, de oligosacarídeo para até chegar em disacarídeos, e aí então essa quebra final acontece para formar os monossacarídeos. E aí a gente pensa o seguinte, ó, lá falamos do açúcar de mesa, sacarose. A sacarose é um disacarídeo. Ela é composta por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Então nós temos uma enzima própria para quebrar essa ligação ali desse disacarídeo, que é a sacarase. A sacarase quebra a sacarose em glicose e frutose. Nós também temos, então, a maltose, né? Que é o produto do amido que vai sendo quebrado até formar disacarídeos de glicose, duas glicoses. Então, a maltose é quebrada pela maltase, que faz esse processo de quebra em duas moléculas de glicose. E no caso da lactose, presente lá no leite, é o açúcar do leite. Então, a lactose é um disacarídeo que é produto de uma ligação de uma glicose com uma galactose. E quem que faz a quebra dessa lactose? A lactase, que vai fazer a quebra, formar então galactose e glicose. Uma vez que essas moléculas, então, esses monossacarídeos estão liberados, ou seja, estão sozinhos, eles são absorvidos então pelos enterócitos. Como é que isso acontece? A gente tem transportadores específicos. Se vocês derem uma olhadinha aqui nos formatinhos, aqui a gente vai perceber, ó, que esses anéisinhos aqui da galactose e da glicose tem 6 pontas, né? É um hexâmero, enquanto que a frutose aqui aparece um pentâmero. A frutose também é uma hexose, assim como a glicose e a galactose. Mas no momento dela ciclizar, dela formar o anel da frutose é um pouquinho diferente espacialmente falando do que da galactose e da glicose. A glicose forma um anel de 6 membros, assim como a galactose. A frutose forma um anel de 5 membros e um desses carboninhos fica para o lado de fora ali. E essa diferença estrutural dessas moléculas, apesar de todas elas serem uma hexose, ou seja, serem compostas por 6 carbonos na cadeia carbônica, isso faz com que, no caso da glicose e da galactose, elas passem por um transportador específico, porque como elas são moléculas cheias de hidroxilas, elas não têm muita afinidade pela membrana das células, então elas não passam por dentro da membrana, elas precisam de um transportador para entrar nas células. E esse transportador da glicose e da galactose é um transportador específico que faz um cotransporte da glicose e da galactose junto com o sódio. E aí o nome desse transportador é SGLT1. SG Sodium Glucose. E aí ele é um cotransportador de sódio e de glicose, ou de sódio e de galactose. E coloca então para dentro da célula, à medida que coloca uma molécula de glicose, uma molécula de galactose, também coloca sódio. E aí depois dentro das células, essa glicose, essa galactose acessam a corrente sanguínea, como está aqui na nossa imagem, através de um outro transportador chamado GLUT, que é um transportador de glicose. Então, ele vai fazer esse transporte, daí como ele é inespecífico, nesse caso ele vai fazer o transporte tanto da galactose, quanto da glicose e da frutose para o sangue. A frutose entra por um outro tipo de transportador, que também está presente na membrana dos enterócitos, chamado GLUT5. E esse transportador, então, GLUT5, ele é responsável por transportar do lúmen intestinal a frutose para o interior dos enterócitos e depois, estando dentro do interior dos enterócitos, essa frutose é transportada para a corrente sanguínea e assim esses monossacarídeos acessam a corrente sanguínea. Eu coloquei aqui em cima uma bomba de sódio potássio ATPase para poder explicar para vocês que é o seguinte, como é que isso acontece?
esse movimento de cotransporte é favorecido pela diferença da presença de sódio no lumen intestinal para o interior do enterócito. Então eu preciso sempre ter baixas quantidades de sódio dentro desse enterócito para que o sódio que está aqui fora tenha em maior quantidade, e esse movimento da região de maior quantidade para menor quantidade vai ser o que vai garantir esse cotransporte, favorecendo então a entrada de glicose na célula. E aí então a bomba de sódio potássio ATPase vai bombear esse sódio para a corrente sanguínea, e assim o sódio acessa a corrente sanguínea, enquanto a glicose, a galactose e a frutose vão ser transportadas para o sangue através do GLUT2. Quando acessa a corrente sanguínea, essa corrente sanguínea é do sistema que a gente conhece como porta hepático, ou seja, que é absorvido no intestino, se direciona para o fígado, e do fígado, então, que é o nosso grande metabolizador, vai se espalhar por todo o corpo, e nesse caso não é diferente. Então, esses monossacarídeos são direcionados até o fígado por esse sistema porta hepático. E chegando lá, então, boa parte dessa glicose é distribuída para o corpo, uma parte é usada pelo próprio fígado, outra parte é distribuída para o corpo, enquanto que a frutose e a galactose, a maior parte delas são convertidas em glicose. Por isso que a gente não dosa, por exemplo, a quantidade de frutose no sangue ou a quantidade de galactose no sangue, a gente dosa a quantidade de glicose que está presente no sangue, a glicemia. E isso ocorre porque essa frutose, essa galactose, boa parte delas são convertidas em glicose. Claro que o contexto importa nesse caso. Porque se eu estiver num contexto hipercalórico, ou seja, a pessoa está sempre comendo mais do que necessita, mais do que gasta, parte dessa frutose e parte dessa galactose podem ser convertidos já a gordura ainda no fígado, né? Mas numa condição normocalórica ou de déficit calórico, essa frutose e essa galactose vão ser convertidas então em glicose, e daí vão ser difundidas por todo o corpo pela corrente sanguínea e vão acessar então todas as células do nosso corpo através de diferentes transportadores de glicose. Então a gente tem GLUT1, a gente tem GLUT3, nós temos o GLUT4, assim através desses transportadores de glicose específicos que a glicose acessa então o interior das células e vai ser utilizado tanto como fonte de energia, então parte vai ser usada como fonte de energia imediatamente, parte vai ser utilizada para a síntese de outras biomoléculas, assim como as plantinhas que usam a glicose como base para construir várias coisas, a gente também faz isso. A gente pode pegar essa glicose e produzir, por exemplo, glicoproteínas. No momento em que a glicose abastece essa necessidade energética, ela pode ser armazenada, então essa glicose, numa situação de abastecimento de energia, parte dessa glicose vai ser estocada na forma de glicogênio, e esse glicogênio nada mais é. Se vocês se recordam do que eu estava falando lá no princípio, a plantinha armazena a glicose na forma de amido, então junta várias moléculas de glicose para poder produzir o amido, que é um estoque. O nosso estoque nos animais é o glicogênio. Então nós utilizamos várias moléculas de glicose ligadinhas umas nas outras para produzir o glicogênio para ter um estoque de glicose. Quem faz isso? O fígado e o tecido muscular. O tecido muscular usa o estoque quando está precisando, então a gente está fazendo uma atividade física, a gente vai demandar do estoque de glicogênio. E no caso do fígado, a gente tem um glicogênio que vai atender a todo o corpo. Então, no momento em que a gente tem uma baixa dos níveis de glicose no sangue, então tem uma hipoglicemia, o fígado começa a liberar essa glicose para a corrente sanguínea para manter estáveis os níveis de glicemia no nosso corpo. Então, basicamente isso. Se ainda assim a gente tiver com os estoques de glicogênio saturados, então, de novo, né, numa condição de um excesso de consumo de caloria crônico, essa glicose pode ser convertida em gordura, convertida em triacilgliceróis, processo chamado lipogênese de novo. Então, a gente vai pegar tanto a frutose, a galactose lá, que estão no fígado, quanto a própria glicose circulante, e começar a converter, o próprio fígado começa a fazer esse trabalho de converter em triacilgliceróis, e daí o tecido adiposo também consegue fazer, mas basicamente o fígado faz esse trabalho de converter essa glicose em triacilglicerol e armazenar isso no tecido adiposo. Então, dessa forma, os carboidratos, aquele monte de pãozinho ou a quantidade enorme de bolo que a gente come, acaba virando gordura no nosso corpo. Eu espero que isso tenha esclarecido algumas coisas para vocês. É uma conversa longa, tem vários detalhes importantes, mas de certa forma essa visão geral acaba nos ajudando bastante a compreender todos os processos.
Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa um comentário, compartilha com seus colegas da faculdade, compartilha com outras pessoas que você acha que esse vídeo pode ser útil. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!